A pastora Sara Shiva faz uma live no seu Instagram dizendo que nós não devemos confundir defeitos com desvio de caráter. A pastora prega fielmente contra o pecado nas suas redes sociais. Nós vamos mostrar ela falando aqui para você, mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like que é bastante importante aqui pro nosso canal, amém, querido? A gente posta vídeos sobre notícias do mundo gospel todos os dias aqui, então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva aqui para você ficar por dentro de tudo, amém? Vamos ficar então com a pastora Sara Shiva. No meu último post, teve muita gente confundindo os assuntos, muita gente misturando defeitos humanos com desvio de caráter. São assuntos diferentes. Uma coisa básica é você entender que o defeito de alguém não tem nada a ver com desvio de caráter. Todo mundo tem defeitos, todo mundo é humano. Isso não tem nada a ver com os pecados que são do caráter do diabo, como mentira, rebeldia, e aí roubo entra nesse tipo de problema de caráter. Adultério entra nesse tipo de desvio de caráter. Roubo tem mentira no meio, adultério tem mentira no meio, também tem rebeldia. São os dois traços do caráter do diabo. É desvio de caráter. Então, quando uma pessoa sobe no altar em pecado, com as mãos sujas, coração sujo, quem subirá ao monte santo do Senhor? Essa pessoa está em rebeldia e mentindo. Então, gente, ainda dentro desse assunto do último post, tá cheio de comentário de gente lá que não tá entendendo nada, falando assim, não olhe para o homem, olhe para Deus. Se você olhar para o homem, você não fica em nenhuma igreja. Sim, eu concordo, mas isso não é o tema do vídeo, isso não é o tema do post. Uma coisa é, não olhe para o homem porque o homem tem defeitos. Isso não tem nada a ver com caráter, desvio de caráter. Não misture defeitos com desvio de caráter. Todo mundo tem defeitos. Porém, quando uma pessoa apresenta características do caráter do diabo, principalmente quando uma liderança ou pessoas que estão no altar apresentam característica do caráter do diabo, isso sim é motivo para você fazer um gabinete com seus pastores e sim cogitar a possibilidade de que, se isso não mudar, você tenha que sair de lá. Entendeu? Conseguiu entender? Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria dito para nós: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se não fosse assim, a própria palavra não diria para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Deus faz divisão entre o santo e o profano o tempo inteiro na Bíblia. Existem aparentes defeitos que não são defeitos, são desvios de caráter. Então não confunda defeito com pecado que revela desvio de caráter. Não confunda defeito com pecado. Isso é uma coisa muito séria e, como tem toda uma realidade hoje de gente aceitando isso, a gente está multiplicando de uma semente maligna e está cada vez mais difícil de pregar a verdade porque as pessoas não têm tolerância para ouvir essa verdade. Pra você ter uma ideia, teve gente lá no post que eu tive que bloquear, lógico, excluir os comentários, marcando pastores que multiplicaram essa semente maligna, pastores que escutam música do mundo, pastores que acham que não tem nada a ver. Então, o que eu falei para essa pessoa? Olha, não vem aqui ajudar a desviar pessoas, porque esses, muitos que falam que música do mundo não tem nada a ver, já são fruto de uma multiplicação dessa semente maligna que começou há quase 30 anos atrás. Eu tenho mais de 20 anos de convertida. E quando eu me converti, estava começando esse movimento de dizer que música do mundo não tem nada a ver, que não afeta em nada, entendeu? Outra coisa triste, um outro ensino que está escasso, e que eu vi até gente lá comentando por que não sabe desse ensino, nunca recebeu esse ensino, é a crença que a pessoa tem que a música do mundo pode ser colocada como farinha do mesmo saco. A pessoa pensa que música do mundo é farinha do mesmo saco de outras coisas mundanas, mas não é. Eu tenho pregado já há mais de 20 anos sobre as coisas que realmente vão afetar você, os pilares de queda que
realmente desagradam o coração de Deus. Eu falo isso, tenho pregado isso há anos e explicando para as pessoas que Deus é super flexível com os nossos defeitos, com as nossas falhas. Ele nos criou, Ele sabe que somos humanos, mas Deus é altamente inflexível e irredutível com todo e qualquer tipo de adoração contrária a Ele. E adoração envolve artes. Adoração envolve sexualidade. É por esse motivo, gente, que as mensagens vão ficando extintas. E é por causa disso, gente, que Deus é inflexível. Por quê? Porque a adoração é algo inegociável. Você vai ver isso em Mateus capítulo 4. Ouça a minha leitura do Evangelho de Mateus no meu canal do Telegram. O link está aqui na bio do meu Instagram, do meu canal do Telegram, para você ouvir. Eu vou te explicar tudo lá. Olha só, em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado pelo diabo, Jesus não perde a linha nem levanta a voz nas duas primeiras tentações. Porém, quando o diabo oferece para ele: me adore, se esforce por mim, cultue a mim. Aí você vai ver um ponto de exclamação no texto representando um grito de Jesus para o diabo. E Jesus diz assim: retira-te, Satanás, com ira, com raiva. Porque está escrito: somente ao Senhor darás culto, somente ao Senhor, somente a Deus adorarás. Por isso, gente, Deus é intolerante com a adoração contrária a Ele. Muitos anos atrás, o pastor Silas Malafaia alertou a igreja, eu me lembro bem num programa de televisão dele, falando que tinha um movimento gerando muitos líderes por atacado, sem preparo, alertando aos pastores e às igrejas. E deu muita briga, porque tinha gente que realmente tinha um coração realmente transformado, mas ele alertou o perigo disso. Por quê? Porque pessoas que não tinham o coração em Deus se infiltrariam. Hoje a gente tem um monte de gente que começou, foi levantado líder e não tinha nem chamado. E depois tem gente que se auto-ungiu. Tem gente que se autoproclamou pastor e pastora. Então isso é muito sério. Hoje nós estamos vivendo essa realidade. Nós não podemos ignorar. Está cada vez mais raro a mensagem de santificação. Eu ainda não voltei minha agenda dos congressos, mas assim que eu voltar, eu vou avisar para vocês aqui nas redes sociais, tá? Nesse congresso, você vai ver a ministração de libertação musical, de teologia do som. Eu tenho sido praticamente a única pessoa na nação brasileira a pregar libertação musical esses anos todos. E as pessoas me mandam, tem mais de 10 mil convites na minha caixa de e-mail, pedindo, por favor, venha fazer o Congresso de Santificação nível 1 na nossa igreja, porque é o trabalho que eu realizei, por quase 20 anos, para falar sobre santidade nas áreas que realmente vão te comprometer. Se você ouvir música do mundo, você vai se esfriar na fé, porque você é um templo e dentro de você, na sua mente, na sua memória, o seu corpo não pode se mover ao som de músicas que não são para adoração a Deus, para invocar o nome do Senhor. Isso invoca ao diabo. Eu sei que é pesado, eu sei que é forte, eu sei que é difícil de ouvir isso, mas você aguenta, você assiste coisa muito mais pesada nessas séries horrorosas que tem por aí nos streamers, tá? Muita série, muito filme pesado que você já assistiu ensina coisa pior, fala coisa pior. Então aguenta e endurece esse abdômen para aguentar essa pancada, tá? Música do mundo, se você continuar ouvindo, vai esfriar o Espírito Santo em você, entristecer o Espírito Santo em você, e vai chegar um momento que o Espírito Santo não vai continuar. É impossível você continuar ouvindo música do mundo e continuar firme com o Senhor. Todas as pessoas que eu conheço que escutavam música do mundo e não pararam, hoje estão desviados e desviadas. Todos os pastores que você ouvia aí, que você vê que continuam ouvindo música do mundo e divulgando, é só você marcar a data e olhar. Espera que você vai ver. Se eu mesma não tivesse me consagrado, se eu mesma não tivesse parado, tinha caído, tinha me lascado, tinha voltado para o sexo ilícito, para o pecado. Já são mais de 22 anos em consagração. Por que eu venci numa área tão difícil? Eu era uma mulher viciada, doente na área da sexualidade, e hoje sou uma mulher de Deus que vive em santidade. Há mais de 22 anos sem nem dar um beijo na boca. Como é que eu consigo? Porque eu me consagrei. Se eu continuasse consumindo um conteúdo que não foi inspirado pelo Espírito Santo, música do mundo não é inspirado pelo Espírito Santo,
Mas afinal, o que é uma música do mundo? O que define uma música do mundo? Já falei pra vocês que música do mundo não é o que toca na rádio do mundo, gente. Tem música de Deus que toca em rádio do mundo, porque Deus quis e se Ele quiser, Ele bota a música dele pra tocar onde Ele quiser. Música do mundo é aquela que é inspirada pelo Espírito da glória do mundo, por alguém que não pertence ao Senhor. Quando eu me converti na igreja da pastora Ludmila Ferber, ela era chamada de radical. E as pessoas achavam ela muito radical, porque ela foi quem me ensinou a primeira vez sobre o altar. Ela que começou, foi a primeira pessoa dizendo para mim, você não pode subir. Nós estamos te protegendo. O altar é um lugar de morte. Não é lugar para pessoas despreparadas. E se eu não tivesse tido a bênção e a sorte de parar naquela igreja? Agora, o que a gente vê hoje em dia? Uma geração que essa palavra sumiu. Ninguém quer pregar porque isso não é agradável. Isso não bajula o ego. A pregação de hoje é que se você tem talento, você sobe no altar. Mas eu fui formada numa época e numa geração por uma liderança que dizia, não é o teu talento que te capacita, e sim o caráter de Cristo, cuja principal característica do caráter de Cristo é a santidade, a santificação. Sabe como é que está essa geração? Eu não estou falando de gente do mundo, não. Estou falando de gente dentro da igreja. Sabe como é que eles estão? Quando eu falo assim, olha, eu estou me consagrando, eu sou uma ex-viciada em homem, ex-viciada em sexo, ex-ninfomaníaca. Sabe o que eles falam pra mim? Ah, coitada, não faz sexo há tantos anos, já devia ter casado. Tipo assim, Casa com qualquer um pra fazer sexo, que você tá perdendo tempo. é isso que essa geração diz pra mim. Imagina se eu ouvisse isso. Eu já estaria no 4º divórcio. Porque hoje o que essa geração segue é Casar pra fazer sexo. mesmo que isso vá defraudar a pessoa, destruir a outra pessoa e gerar um divórcio. As pessoas não estão mais sendo ensinadas ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, a subir no altar com consagração. Não, hoje é uma bagunça. Um monte de gente que vive esse pecado sexual sobe no altar. E no meio disso tudo, eu sou uma voz que continua gritando no meio das praças, anunciando santificação, arrependimento. No meio disso tudo, eu sou uma voz que continua firme, que nasci numa família de música do mundo, vim de toda uma geração de artistas, fui uma grande artista secular que tive muito sucesso. Minha música de minha autoria no SNZ foi primeiro lugar no Brasil, ganhamos prêmios de revelação. E eu deixei tudo por Jesus. E deixaria de novo, e de novo, e de novo, porque o que eu daria a Ele pela minha salvação, o que eu daria a Ele por ter morrido numa cruz virgem, em santidade total, para que eu pudesse viver a plenitude? Eu tenho que dar minha vida, tudo que eu puder. Esse era o padrão de cristão da liderança que me formou. E esse é o padrão de cristão que eu estou multiplicando até hoje. Agora, hoje em dia você não vai escutar essa mensagem. Você não vai escutar a mensagem de coloca a mão no arado e não olha para trás, que é a mensagem de Cristo. Você vai escutar uma mensagem de Põe a mão no arado e continua com tudo do mundo junto. Carrega as coisas do mundo, continua cantando nos 2 altares, continua fazendo sexo ilícito. Não tem mais essa mensagem. Ah, mas tem igrejas que ainda pregam? Tem, mas são os remanescentes, são os sobreviventes. São poucas. Você vai contar no dedo hoje. Tá ficando cada vez mais difícil. E tá acontecendo com o Brasil o que aconteceu com os Estados Unidos e a Europa. A invasão do mundo dentro da igreja e o povo aceitando.